Senhor presidente, senhores vereadores, estou com a cabeça lá ainda. Senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, imprensa que nos acompanha, eu vou dar continuidade aqui a um assunto que já foi tratado no pequeno expediente pela deputada Jô e que foi palco, mais cedo, de uma audiência pública feita pela Comissão de Direitos Humanos, que é um assunto que está nos afligindo a todos, que é a questão dos moradores do Holiday. E eu recebi ainda há pouco, que até perguntei agora à deputada Jô, ela já tinha tomado conhecimento, inclusive já falou também, mas antes de entrar no tema, eu quero só fazer aqui um comentário. Nós temos no Recife, um dos grandes problemas do Recife é a questão da moradia. Nós temos um dos déficits habitacionais enormes que não conseguiram ainda as administrações que vêm vindo aí, resolverem. Nós temos um grande número de recifenses que moram em condições desumanas, subhumanas, sem as mínimas condições normais para que uma pessoa pudesse morar. E aí vem à tona agora essa questão do edifício Holiday. Aí eu até peço se a deputada Jô puder me corrigir alguma coisa que eu possa dizer errado aqui. Pelo que eu tenho lido, e a gente tratou disso hoje, lá na comissão estava a deputada Clarissa Teste, estava o deputado William Brisdo, estava o deputado, o policial, que ele não está presente agora, que eu não estou vendo ele aqui. Nós tratávamos lá e ficou dito, muito claro, que a questão do edifício Holiday não é uma questão estrutural. Não há, senhor presidente Heriberto, nenhuma dúvida de que haja risco de que o prédio possa cair. Até foi dito de que a estrutura que foi feita naquele prédio que poderia ser um prédio até de 30 andares, e ele é um prédio de 17 andares. O que se tem notícias e o que foi dito hoje é que o problema que existe lá é que a fiação, e não é nada anormal, com o tempo, que é um edifício que tem mais do que a minha idade, a fiação hoje não serve, e corre-se o risco, portanto, dessa fiação, que venha o prédio a pegar fogo. Esta é a realidade. O Jornal do Comércio hoje faz uma matéria detalhada sobre testemunhos, inclusive de solidariedade de moradores que sobem não sei quantos andares para socorrer outros moradores que têm problemas de locomoção. Deputado Heriberto, pessoas que pegam gelo e estão levando para a casa das pessoas por conta que não está tendo energia para guardar insulina, porque são pessoas que dependem da insulina. Então, tem uma série de testemunhos que eu li no jornal, todos devem termos lido no jornal, e falando que, mesmo no momento de crise, vem a solidariedade. E hoje, na discussão, dentre várias medidas que a presidente da Comissão de Direitos Humanos tomou, nós demos a sugestão que, diante do valor e diante do problema social que está existindo, o valor é 1,5 milhão para se resolver a questão da fiação. Ora, eu pergunto, todos nós perguntamos, esta casa, representante do povo, pergunta, será que este valor de 1,5 milhão não poderia ser feito um convênio, ou seja, o que fosse a nível administrativo, e com certeza há este caminho, e eu não tenho nenhuma dúvida que o próprio Tribunal de Contas e o Estado apoiaria, ajudaria os seus técnicos, ajudariam para que rapidamente, isso hoje, se tivesse sido feito desde cedo, para que esse 1,5 milhão fosse feito um convênio com a CELP e essa fiação começasse a ser mudada imediatamente. Será que não poderia ser feito isso para resolver o problema daquelas famílias que estão lá? Será que o prefeito do Recife não poderia, diante de um problema que está lá na frente dele, que é dentro da cidade dele, ter tomado a frente dele, ele que faz parte do Tribunal de Contas, que se dá tão bem com todos esses membros de órgãos de controle, o próprio governador? Será que não poderia ter sido feito isso? Aí, no entanto, agora à tarde, acho que foi à tarde, que pelo menos chegou na minha mão agora, só para chegar aqui nas conclusões, há uma decisão
do juiz de primeiro grau, o presidente Heriberto, dizendo que defiro a tutela de urgência requerida, ou seja, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ao invés dele procurar um caminho para resolver o problema daquelas famílias, e o único caminho, não tem conversa mole, não tem blá, 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 não tem nhenhenhen, é pegar e trocar os fios. Era chamar os secretários, chamar os técnicos, chamar o Tribunal de Contas, chamar o governador, até porque o PJ é um só, e dizer, olha, vamos resolver o problema daquelas famílias. Bora trocar os fios, vamos chamar a CELP aqui, vamos pagar esses fios, essa trocação de fiação, para que essas famílias continuem lá. Aí o prefeito não. Ele foi para a justiça e conseguiu uma tutelar em caráter de urgência, onde determina a imediata interdição e completa desocupação do edifício Holiday. Isso aqui é um absurdo. Prefeito Geraldo Júlio, isso é um absurdo. Secretários de Geraldo Júlio, isso é um absurdo. Governador, isso é um absurdo. Esta não é a solução. Eu não sei o número exato de pessoas que moram lá, eu não sei se João pode soprar para mim aqui. Quantas? 3 mil? 3 mil pessoas que moram lá no Holiday vão para a rua. Para onde? Para receber um auxílio de habitação que, salvo me engano, é pouco mais de R$200. É esta a solução? A solução não era se juntar às forças, governo e prefeitura, Tribunal de Contas, todos, e buscar uma solução, e o governo e a prefeitura pagar pela fiação e estabelecer a ordem, tirar aquelas pessoas do caos, que estão em velas, dormindo à luz de vela, arriscado sim a ter um incêndio lá e morrer um bocado de gente. Gente que não pode se locomover, gente que tem problema de idade. A solução do prefeito foi simples, 5 folhas de papel, pedido de urgência, cautelar dada e famílias na rua. É esta a solução que o prefeito deu. Eu faço um apelo para que todos nós, que o presidente que tem, sozinho que seja, ninguém aqui quer tirar vantagem em cima da desgraça de ninguém, presidente. Mas eu acho que Vossa Excelência poderia tentar, pelo menos, eu sei que Vossa Excelência é um homem sensível a essas causas, Vossa Excelência conhece bem o que essas pessoas estão passando, procurar o presidente do Tribunal de Justiça, conversar com ele, procurar, o senhor é ligado ao governo, procurar o governador, procurar o prefeito. Essa não é a solução. Colocar 3 mil pessoas na rua com um auxílio de 200 e poucos reais, podendo trocar o fio do prédio, fazer um convênio com a CELP, resolver um problema social. Esta não é a solução. Essa é a solução de quem não quer resolver. Esta é a solução de quem não tem a mínima sensibilidade com o povo do Recife. Portanto, eu faço um apelo ao presidente Heriberto, não que eu queira botar você, presidente, nessa confusão, mas Vossa Excelência, como presidente da Casa, que pudesse usar o prestígio que Vossa Excelência tem, procurar o presidente da Justiça, que é um homem que a maioria de nós conhecemos, não é? Muitas vezes o juiz, ele julga pelas letras frias da lei. Eu não estou aqui... acho que a decisão é do juiz, a decisão judicial é para ser cumprida. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao juiz que deferiu esta sentença, até porque o juiz julga o que está no papel. Agora, quem está errado não é o juiz. Quem está errado é quem procurou este caminho, que é o caminho da covardia, é o caminho da omissão, é o caminho de quem não tem um coração, é o caminho de quem prefere ver 3 mil pessoas na rua ao invés de buscar uma solução junto aos órgãos reguladores, junto ao governo do Estado, junto aos secretários, junto aos técnicos. E aí eu faço um apelo, portanto, que o presidente desta Casa, o deputado Heriberto Medeiros, procure o presidente do Tribunal de Justiça, procure o juiz, se for o caso, procure o prefeito para ver se ele acorda para Jesus, procure o governador, para que essas pessoas não sejam penalizadas, essas pessoas não têm para onde ir. Uma grande parte delas tem problema de locomoção. A maioria dessas pessoas foram pessoas que acostumaram a nos servir nas praias, prefeito João Paulo. São garçons, ex-garçons, que com o tempo compraram aquele imóvel. Eles não invadiram, não. Foram comprando e o tempo foi passando, as dificuldades foram vindo. Aí a solução do prefeito é pegar lá o procurador lá jurídico, mandar entrar para desocupar o prédio de caráter imediato, botar 3 mil pessoas na rua, 3 mil pessoas que estão sofrendo há não sei quantos dias,
que aí, quando eles pensam que vem uma solução, vem uma paulada dessa aqui. Então, eu lamento, de fato, nós termos um prefeito que realmente, e aqui é lamentável, ele ter tomado um caminho mais fácil, o caminho frio do papel e da caneta, e não quis queimar as pestanas, bater nas portas, se juntar com toda a turma aí, para poder resolver o problema de 3 mil pessoas, que certamente, neste momento, devem estar vivendo um terror. Devem estar vivendo, se já estavam vivendo um terror, agora estão vivendo um terror ainda muito maior, depois de uma decisão dessa, que eu repito, o juiz julga pelas letras frias que aparecem na frente dele. O caminho é que foi errado, o caminho foi frio, gélido, o caminho foi de quem não é humano, o caminho não é quem pensa no Recife, nem no povo do Recife. E aí eu faço, portanto, esse registro, e mais uma vez pedindo, para que a gente possa, que o presidente possa entrar nos representando aí, procurar tentar ver se a gente consegue buscar uma solução para essas famílias. A solução não é tirar essas pessoas de casa, a solução é restabelecer a ordem, são pessoas idosas, que elas possam ter novamente a paz, que pelo menos de espírito, de estar em suas casas, pelo menos com o mínimo de dignidade. E eu escuto, mais uma vez, ontem, agora hoje, o deputado, ex-prefeito da cidade de Recife, João Paulo. Deputado Marco Aurélio, primeiro eu acho que dá importância muito grande o que Vossa Excelência traz a essa tribuna hoje à tarde. Na verdade, retrata um problema muito grave, que é um problema de habitação. E nós sabemos o quanto o teto é importante para uma família se defender da chuva, da natureza, abrigar seus entes queridos. E ali mostra um pouco o quadro, né, de uma realidade social, de uma desigualdade muito grande. E também mostra, assim, que aquela situação, inclusive hoje foi colocado, também pelo então ex-prefeito do Recife, outras situações similares a essa, né? Então, nós vivemos um problema grande de habitacional, porque nós temos os problemas das palafitas. Eu lembro que, quando fui prefeito, nós fizemos uma intervenção grande no sentido de a prioridade nossa de habitação era a retirada de palafita nas famílias de risco, nos morros e nas áreas mais carentes, né? Então, nós estamos vivendo um momento que é um aprofundamento dessa crise, né? Tem algumas limitações, e eu falava hoje na Comissão de Defesa da Cidadania, aqui com a Jô, que preside, depois eu saí para a comissão, para a frente parlamentar aqui com o Doriel, da reforma da Previdência, mas eu colocava que há uma necessidade ali, porque nós temos que ver também do ponto de vista da legalidade. A prefeitura também não pode, porque aquilo é um prédio privado, não é? Então, em recursos, nós temos o Tribunal de Contas, Ministério Público, etc., que também a prefeitura não possa entrar direto na liberação dos recursos para isso, haja vista a gravidade. Mas o que eu queria colocar para Vossa Excelência é o seguinte, que esse quadro de lá traz a questão da habitação. Antes de ontem, eu tive fazendo a minha dissertação no mestrado, e tem lá, por exemplo, um companheiro que é empresário, e ele trabalha em algumas cidades da região metropolitana com Minha Casa e Minha Vida. E ele estava falando que tudo isso está parado, até os projetos que ele fez não estão conseguindo receber os recursos. Agora, eu dizia que talvez fosse importante, no primeiro momento, a intervenção, talvez no sentido de desapropriar o prédio, que é privado. A prefeitura poderia colocar como de utilidade pública, poderia desapropriar e talvez fazer como eu fiz no Mercado do Cordeiro. Quando eu era deputado, antes de me eleger prefeito, eu cheguei lá, os locatários estavam sendo expulsos, e eu disse, olha, eu sendo prefeito, a gente vai fazer uma intervenção aqui. O que é que eu fiz? Mandei fazer o levantamento da dívida do IPTU de lá, ficou uma diferença muito pouca para a indenização, indenizamos, a prefeitura indenizou.
elaboramos um projeto e os comerciantes voltaram para lá e está lá hoje um mercado que é uma referência, né? Então, acho que tem a necessidade de uma intervenção urgente. Acho que, por outro lado, tem um perigo também, não é? Porque também na condição de prefeito tem uma responsabilidade, se tem um incêndio, um acidente lá maior, não é? Tem a responsabilidade também, de formas que eu acho que é prudente a vossa intervenção, vossa preocupação. Eu não acompanhei o resultado da reunião da comissão, mas sei que toda a casa está solidária àquela população lá e vamos fazer o possível no sentido de ajudar a resolver o drama daquelas famílias. Deputado João Paulo, eu incorporo vossa parte, mas eu preciso fazer aqui algumas observações. Se temos 3.000 pessoas no prédio e se nós formos multiplicar a R$200 o auxílio de moradia, que não é R$200, é 200 e tanto, nós só aí já teríamos uma soma de R$600 mil. O problema, segundo a CELP, é de 1,5 milhão. Então, é evidente que, por isso que desde o começo, inclusive lá na comissão, eu venho falando, temos que colocar, é preciso que o Tribunal de Contas, Prefeitura, Governo do Estado, porque é evidentemente que muitas vezes o prefeito quer fazer, alguém quer fazer alguma coisa, mas aos limites colocados pela lei. Mas a lei não pode também, a lei está para servir o homem. Não pode também, em casos extremos, toda regra é exceção. Então, eu acho que esse é um momento que, se tivesse uma grande discussão entre as pessoas que podem discutir, e aí é o Governo do Estado, é a Prefeitura, é o Tribunal de Contas, e aí eu quero dar um testemunho do próprio Tribunal de Contas. Eu nunca soube do Tribunal de Contas perseguir prefeito, nem perseguir ninguém, pelo contrário. Tribunal de Contas, eu fui primeiro secretário 2 anos na Câmara dos Vereadores, e enquanto algumas reformas, algumas coisas, eu sempre fui ao Tribunal de Contas e sempre fui bem recebido no sentido de ser orientado, faça assim, faça assado. Então, é uma situação diferente, que a única solução que eu não entendo que pode acontecer é tirar aquelas famílias dos locais. Ela é uma solução, prefeito João Paulo, que também não pode ser uma coisa que deve acontecer em 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque ela tem que ser imediata. Isso teria que ser uma operação imediata para resolver o problema, trocar a fiação, porque o grande problema, pelo menos até que me digam o contrário, é a questão da fiação. Não é estrutural, não é o prédio que pode desabar, é trocar fio para não pegar fogo. Então, teria que ter uma solução que não fosse esta do prefeito. O prefeito foi para a solução mais fácil. E pior, prefeito, pior, João Paulo, deputado João Paulo e os companheiros aqui. Eu não gosto de leviandade, não gosto de ser leviano. Eu tenho muito cuidado, às vezes até me exalto nas coisas que falo, mas de fazer leviandade, não. Eu espero, francamente, que essa decisão aqui, de tirar essas famílias de lá, seja só isso mesmo. Essa preocupação que Vossa Excelência acabou de falar com a família, que eles estão preocupados de tirar, porque é muito estranho, sabe? Eu sei que Vossa Excelência foi prefeito, eu tenho certeza, João Paulo, que eu vou dizer a você aqui, eu estou dizendo de coração, não seria a decisão que você tomaria. E não seria a decisão que muitos que estão aqui tomariam. Eu sei que qualquer um que quisesse resolver, ia quebrar mundos e fundos, ia correr céu e mar, e bicho, temos que buscar uma solução, menos tirar essas pessoas de lá. Esta é a única solução que não pode acontecer, mas esta foi a primeira solução que o prefeito, buscando este arcabouço, dizendo que está preocupado com as famílias, ele buscando esse cuidado com as famílias, ele foi atrás da letra fria da lei, e hoje nós temos famílias aí que eu não sei como é que vão dormir. Aliás, não sei nem como é que estão dormindo há tantos dias. Portanto, eu queria aqui, de todos os dias que eu subi a esta tribuna, desde que eu sou deputado aqui nesta casa, de todas as coisas que nós vimos falando, mesmo nos hospitais, mas o ato mais desumano, eu posso dizer a Vossa Excelência dessa casa, que eu presenciei desde que sou deputado, foi hoje. Porque está toda a sociedade preocupada com este assunto e nós hoje somos surpreendidos com a atitude. Infelizmente, Zé Queiroz, eu sei que você não gosta muito quando
eu saio desse meu tom zen, porque zen aqui é João Paulo. Eu vou ter que sair do meu zen, mas isso é uma atitude covarde e desumana do prefeito Geraldo Júlio. Muito obrigado.